Glória a Deus. Vamos ao momento da palavra, queridos. O Senhor tem nos movido, né, a falar acerca da oração, não é? E eu não consigo fazer série de pregações, até eu acho que eu já conversei com os irmãos, fico bem admirado com alguns pastores que conseguem, eu não consigo, mas eu também percebo que assim, a gente vai surfando uma onda do Espírito e a gente vai ministrando aquilo que o Espírito Santo vai falando. E no final, sabe o que acontece? Acaba que vira uma série de pregações, né? Pregações que a gente não imaginava, que a gente não tinha, que a gente não planejou. O Senhor vai nos dando e a gente vem desde o início desse ano falando acerca de um estilo de vida para atrair a presença de Deus. E no meio desse, falamos muito de adoração, falamos muito de intensidade, de vibração, de odre, né? Que tem muito mais a ver com conosco, que Deus quer derramar, tem muito mais a ver com preparo. Não é? E no meio do caminho o Senhor vem nos direcionando para a oração. E na semana passada a minha esposa esteve pregando aqui acerca da oração. Eu queria retomar um pedaço daquilo que ela falou, que foi muito impactante para mim. Tiago 5,16 foi o texto com o qual ela se fundamentou para pregar. Eu vou ler aqui com os irmãos. O finalzinho, né, do versículo foi o texto que fundamentou a palavra, diz assim, ó: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Amém? Então o que me deixou muito chocado é que não é a oração de qualquer um que é poderosa e eficaz, né? A oração que é poderosa e eficaz é a oração de um justo. Não é? E eu falei, uau, legal, é isso? O texto diz isso. Né? Não dá para contestar, né? E ficou muito claro para nós que o caráter de quem ora tem tudo a ver com a eficácia da oração, né? O caráter de quem ora dá autoridade à oração, né? E aí eu fiquei chocado por completo quando ela disse que existe orações eficazes, mas também existe orações ineficazes. E aí ela disse, existe orações ofensivas às trevas, mas existe também orações inofensivas. E eu fiquei assim, o que será que é uma oração inofensiva? Né? E logo me remeteu assim, a figura de cachorro doméstico, uma oração ofensiva. Um pitbull assim, babando, né? Uma oração ofensiva. Já uma oração inofensiva, imagina o Dudu lá da Solange, né? Pense num bicho inofensivo, né? O que é lá? É maltês? É um shih tzu? Inofensivo, né? Você olha para ele e você já fala, tadinho, não é? Então, queridos, inofensiva, por quê? Porque o caráter de quem ora tem grandes implicações na eficácia, na autoridade da oração. E nessa noite isso ferveu no meu coração, e nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos os obstáculos para a oração. Obstáculos. E eu já vou te adiantar. Não se trata de nada novo, não se trata de nada profundo. Na verdade é assim, são atitudes simples, são princípios elementares que muitas vezes eu e você vamos ignorando. E esse negócio vai se tornando uma grande muralha, um grande obstáculo. E acaba que as nossas orações não são respondidas. E a gente ora, esperneia, clama, baba, mas não são respondidas. E eu já te adianto que não há problema em Deus. O problema está aqui conosco. Perdemos a eficácia da oração. Perdemos a eficácia da oração. Porque a oração eficaz, ela é a oração do justo. Fala para o teu irmão assim, o negócio é ser justo. O negócio é ser justo. Porque o justo tem uma oração poderosa e eficaz. Então, a primeira barreira a eficácia da oração, o primeiro obstáculo à oração é a vida incoerente que às vezes nós adotamos.
Se você quiser anotar, se escreve aí. Primeiro obstáculo, vida incoerente. Às vezes, queridos, nós crentes, e eu estou dizendo nós crentes, nós somos crentes. Nós crentes, nós se dizendo crentes, acabamos vivendo, praticando injustiça. A palavra diz assim, porque o ímpio, quem é o ímpio que a palavra descreve? É aquele que pratica impiedade. E muitas vezes nós, apesar de crentes, vivemos na injustiça. Vivemos praticando impiedade. E isso se transforma numa grande barreira para as nossas orações. Se torna pior, porque conhecendo a Cristo, tendo a revelação de Cristo e vivendo contrário aos princípios de Cristo, queridos, a nossa oração se torna, não só não é respondida, como ela é ofensiva a Deus. Ela afronta a Deus. E eu fiquei muito chocado com isso. Porque assim, não, tudo bem, está vivendo de fora dos princípios, a oração não é respondida. É até esperado. Mas esse texto de Provérbios me deu um choque. Provérbios 28, versículo 9. Me deu um choque. Se alguém se recusa a ouvir a lei, se alguém se recusa a viver os princípios de Deus, se alguém, tendo a revelação da vontade de Pai, do Deus, tendo a revelação de Cristo, tendo a revelação dos princípios e valores de Deus, mas mesmo assim rejeita, né? E assim eu posso até fazer uma ponte lá para um texto de Hebreus, mas vamos ficar aqui. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão o quê? Detestáveis. Não apenas não são respondidas, mas elas são detestáveis. Sabe, eu não gosto desse texto. Né? Você também não gosta, fala a verdade, a gente não gosta desse texto. A gente não gosta, mas essa é a verdade da palavra. Ela é a verdade da palavra. A oração de alguém tendo a revelação de Cristo, tendo a revelação dos princípios e valores do Senhor, mas vive rebelde a isso, essa oração, ela é ofensiva, ela insulta a Deus. E aí vem um texto de Salmo que eu já compartilhei várias vezes com os irmãos, o Salmo 10, o versículo 13, fala que o ímpio, quem é o ímpio? É aquele que pratica impiedade. Às vezes nós, eu, você. Porque o ímpio, aquele que pratica impiedade, faz o quê? Insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás conta. Sabe o que é, queridos? Assim, não dá nada. É só um pecadinho aí, é só uma besteira, é só uma mentirinha, não dá nada. Não dá nada. Viu? Eu penso diferente, eu entendo diferente. Olha, eu tenho um entendimento diferente acerca dessas coisas. Sabe, aquele converseiro que a gente tenta estabelecer para nos convencer de que o errado não está tão errado assim. Enfim, insulta a Deus, achando que o Senhor não vai pedir conta, não está debaixo de princípios, oração não é respondida, até aí está tudo certo, a gente fala, é verdade, mas a verdade também é que essa oração insulta ao Senhor. O texto de João 9:31, esse a gente já conhece, e a gente já sabe esse princípio, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas a quem o teme e pratica a sua vontade. Então Deus se move, queridos, por princípios. Se a gente vive debaixo de princípios, as nossas orações são ouvidas, o Senhor nos atende. Mas fora desses princípios, não tem resposta. Fora desses princípios, tem o silêncio de Deus. E às vezes as pessoas vivendo fora dos princípios estão clamando, orando, jejuando e fazendo campanha e não tem resposta. Não tem resposta. Não tem resposta. E aí elas começam a culpar a Deus.
Ah, não, acho que Deus não me ouve, Deus não é tão poderoso assim como dizem aí, porque se fosse poderoso teria resolvido o meu problema. Deus não me ama. Ah, nem sei se vale a pena orar, porque quanto mais a gente ora, nada muda. Quantas vezes a gente escuta essas pessoas blasfemando contra o Senhor? Orações fora dos princípios de Deus, longe dos princípios do Senhor. Vida incoerente. Vida incoerente. Não tem resposta do Senhor. Pior, insulta o Senhor. Fala aí, misericórdia. Misericórdia. Sabe, evangelho é um papo sério, meu irmão. Evangelho é um papo sério. Ou a gente leva a sério esse negócio, ou a gente vai viver isso. Não tem respostas e ainda pior, insulta o Senhor. Isaías 51 fala que o problema não está com o Senhor. Isaías 51 fala assim: vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ele é poderoso, ele continua pronto a nos atender, a nos servir. Contudo, as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. O problema está com nós. O problema está aqui embaixo. O problema está aqui embaixo. Então, um estilo de vida, meu irmão, contrário aos princípios e valores do Senhor, não tem resposta de Deus. Tem o silêncio de Deus. E não tarda o juízo do Senhor. Então está aí uma barreira. Primeira barreira, vida incoerente. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. É uma noite para a gente fazer um autoexame profundamente necessário para nos corrigirmos. Amém? Amém? A gente continua se amando? Não é? Primeiro o Senhor dá um cascudão assim no pastor, sabe? Aí depois o pastor distribui uns aí. Outra barreira, Tiago 4, do versículo 2 e do versículo 3, como eu disse, não tem novidade nenhuma. Não é uma pregação para trazer novidade. É uma pregação para trazer um ajuste de foco, um alinhamento. Tiago 4, 2. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não tem porquê. Tá, tem gente aí ainda? Não tem porquê. Porque não pedem. Não oram, não apresentam ao Senhor a situação, não lançam mão de uma ferramenta de bênção, de comunicação com o céu. Não tem porque não ora. Não tem porque não ora. E se não ora, logo não recebe. Então, aqui está uma outra barreira. Sabe qual que é a barreira? Não ora. Fala para o teu irmão, não ora. Não ora. Não pratica uma ferramenta de bênção. Viu? A sua vida, as suas demandas, a sua adoração, é apresentada ao Senhor em oração? O Senhor conhece as suas necessidades em oração? Porque Deus responde oração e não reclamação. E às vezes, queridos, nós nos pomos a reclamar e não a orar. Nós nos pomos a murmurar e não a orar. E aí não tem resposta. Não pedem. Não recebe porque não pedem. Não recebe porque não pede. O Senhor responde oração. Fala para o teu irmão aí, ora. Ora. Coloque as suas demandas diante do Senhor. Ore. Essa é a primeira. Então tem mais uma barreira aí. Por que não tem resposta nas suas orações? Não, porque ele sequer ora. Não ora. Vem na igreja, mas não ora. Tem uma situação, mas ele resolve do jeito dele. Ele faz o que dá na telha dele. Ele tem um poder, ele tem o maravilhoso conselheiro, mas ele não consulta. Ele segue a vida dele. Não tem respostas. A outra barreira está no versículo 3. Pedem, mas não recebem. Por quê? Pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus o quê? Prazeres. Aqui está falando o seguinte: pede pensando só em si mesmo. Uma motivação egoísta.
Egoísta. Então, a eficácia da oração parte de alguém de caráter. Então, sim, queridos, princípio certo e motivação certa. É uma fórmula de bolo. Princípio certo e motivação certa. E isso vai trazer a resposta de Deus. Aqui, o erro está na motivação errada. Não tem resposta. Não tem resposta. Porque é uma oração que visa apenas a si mesmo. Focada em si mesmo. E pior, para ostentar, para gastar em seus prazeres. Sabe que é um tipo de oração que é busca de Deus algo para a satisfação pessoal para continuar vivendo como sempre viveu. Senhor, me abençoa, me dá um carro novo, me dá uma casa, me dá isso, me dá aquilo, me dá não sei o quê, para eu continuar vivendo a minha vida de impiedade como sempre vivi. Só que agora com menos aperto. É isso, para gastar com seus prazeres. Então, queridos, à medida em que a gente vai superando os nossos dilemas, à medida que a nossa oração vai superando as nossas necessidades, as nossas circunstâncias, sabe, o favor do Senhor, o Senhor começa a se mover, o Senhor começa a se mover em nosso favor. E tem um texto legal que eu não havia compartilhado lá em Jaguariúna, e eu queria compartilhar agora, que é o texto de Jó 42:10. Jó estava naquela pindaíba danada, naquela situação difícil, e Jó, olha o que diz esse texto aqui, numa situação de grande aflição, olha o que diz esse texto. Depois que Jó orou pelos seus amigos, sabe o que é? Depois que Jó tirou o foco da sua oração, do seu drama, das suas mazelas e das suas dores, e vamos falar, o cara estava numa situação difícil, sim ou não? Terrível, terrível. E esses amigos eram uns amigos entre aspas, uns amigos meio da onça, dava para duvidar desses amigos, né? Mas depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor fez o quê? Lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Sabe, queridos, à medida que a gente se afasta do nosso egoísmo, dos nossos dilemas, das nossas dores, das nossas aflições, isso atrai o favor do Senhor. Comece a exercitar. Comece a exercitar isso. Comece a exercitar isso. Tem uma bênção nisso. Tem uma bênção nisso. Ora, bom, tem quem não ora, tem quem ora com a motivação errada e por isso não tem resposta. Aqui estão barreiras. Vida incoerente, não ora. Quando ora, ora com motivação errada. Barreiras às nossas orações. Não tem as orações respondidas. Tá certo? Posso seguir? Amém? Vou para o próximo versículo. Vou para o próximo item. Um item muito explorado por nós, que é a falta de perdão. Todos nós aqui somos peritos nisso, nós entendemos bastante acerca disso, mas, queridos, é elementar. Mas vira e mexe, essas coisas acontecem e acontecem conosco. Acontecem nas nossas vidas. Então, é um obstáculo pesado. A falta de perdão é um obstáculo pesado para a nossa comunhão com Deus. Então, assim, é fato. Fala comigo, é fato. É fato. Todo mundo sabe disso. Se desconectou do irmão, se desconecta do Senhor. Se desconectou na horizontal. É horizontal isso aqui? Eu sou péssimo nisso. Se desconectou na horizontal, é automático, vai se desconectar na vertical. A gente sabe disso. Nós estamos cansados de saber disso. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, se não vive o perdão entre os irmãos, não tem o perdão de Deus. E é muito gostoso. Nós somos uma família de Cristo. Mas, viu, família tem as suas tretas. É claro que tem. É claro que tem. E nós precisamos viver em perdão, em reconciliação. Precisa haver em nós uma disposição tremenda em se reconciliar sempre, porque esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Então, a gente conhece a parábola do servo impiedoso, é aquele camarada que foi perdoado de uma dívida impagável.
só que ele também era credor de outro. Né? E ele teve o perdão de uma dívida impagável, e aí ele sai celebrando, né, essa libertação. Só quem deve sabe como é que é um cativeiro isso. E ele sai celebrando essa libertação, mas de repente ele encontra alguém que devia para ele, e ele grudou o cara pelo colarinho, falando, vai me pagar. O cara devia para ele uma mixaria. Ele podia ter sido generoso como recebeu tamanha generosidade, mas não foi. Não foi. E esse texto é importante porque Mateus 18, versículo 34 e o versículo 35, ele coloca um ingrediente importante nesse assunto falta de perdão. Estou pegando o finalzinho, né, da parábola do servo impiedoso. Irado, o seu senhor entregou aos torturadores. Algumas versões vai dizer assim, o entregou aos verdugos, espíritos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. E aí agora vem a aplicação da parábola. Assim também, é do mesmo jeito, assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Fala aí, misericórdia, cara. Misericórdia. Então, irmão, aqui tem um negócio que nós precisamos ensinar muito e viver bastante. Alguém que está ferido, machucado, ele tem um quadro emocional ruim. Um quadro emocional adoecido. Mas eu preciso te dizer, pode piorar. Pode piorar. É só tratar isso com falta de perdão. E então entenda essa progressiva. Está ferido e machucado em decorrência da ofensa. Não se discute, a ofensa às vezes existiu mesmo, e foi pesada mesmo, doeu mesmo. Mas precisa perdoar, mas se recusa a perdoar, e então vai entrar numa progressiva, ruim, péssima. Nada é tão ruim que não possa piorar, e vai piorar. Porque agora esta questão emocional vai começar a piorar e vai gerar sintomas no físico. Todos nós conhecemos isso. O cidadão agora está completamente amargurado e começa a ter gastrite, começa a ter doença de pele, começa a ter micose, começa a ter pressão alta. O emocional agora já tem repercussões médicas, repercussões no físico. E o negócio pode piorar, porque esse texto diz que a falta de perdão traz ainda um atormento espiritual. Verdugos. Então, nós temos um quadro de profunda perturbação. Perturbação no físico, doença. Na alma, no emocional, a dor da ferida, a mágoa. E agora, uma perturbação espiritual. Verdugos, demônios, torturadores das emoções. E aí o cidadão faz o quê? Viu? O diagnóstico disso é um dos mais complicados. Porque se ele vai no médico, o médico vai o tratar com o quê? Com remédio. E eu preciso te dizer, remédio não cura. Só o remédio não cura. Não, eu vou fazer umas terapias. Que bom, vai fazer umas terapias, mas já te adianto, só terapia não resolve. Ah, então eu vou para a igreja. Pastor, ora por mim. Eu preciso te adiantar, só oração não resolve. Pastor, que papo é esse? Não resolve. Não adianta. Senhor, no nome de Jesus, nós repreendemos toda perturbação, toda gastrite, todo problema de pele. Nós repreendemos no nome de Jesus. Não resolve. Porque os verdugos eles têm legalidade. Eles têm direito de estar. Como é que resolve isso aí então, pastor? Simples. Começa a perdoar. É isso. Começa a perdoar. O perdão. O perdão nos põe, queridos, num profundo caminho de trevas. Nos tira da comunhão com os irmãos. E se isso já não fosse terrível, nos tira da comunhão para com Deus. Não é nem oração, não passa do teto. Pode orar, profetizar, bater o pé. Não passa do teto. Porque esse é um princípio da palavra de Deus. Estão comigo? É isso. É isso. É fundamental, né, vivermos isso. O que nós estamos estudando mesmo, hein?
barreiras que impedem as nossas orações de serem ouvidas. Não encontram propósito em Deus, se perdem, viram palavras vazias. Algumas, insulta a Deus, meu Jesus. Vamos para o próximo item, queridos. O próximo item é a falta de honra no casamento. Eu quero usar um texto, os irmãos conhecem o texto, 1 Pedro 3, o versículo 7. Eu estou lendo só o final do texto. O texto vai falar aos homens, vós, maridos, né, maridos. Mas a verdade é que o contexto todo está falando de deveres conjugais. Eu até queria que você consultasse na tua Bíblia, lá no início do capítulo 3. Como é que está lá em negrito aí na tua Bíblia? Repete para nós, Felipe, como é que está na sua? Deveres dos casados. Como é que está nas outras versões aí? Na minha estava deveres conjugais. O que eu quero dizer com isso? Que este ensino não se aplica apenas ao homem, se aplica ao casal. Como é que está aí, Robertão? Casados? Casados? Como é que está aí? Como é que está aí, João? Início do 3. Não. É só o negrito lá. Só o iniciozinho lá. Vida dos casados. Como é que está aí, mãe? Não. Deveres das mulheres e dos maridos. Então, queridos, o contexto é casado. O contexto é casal. E o texto diz o seguinte, eu vou ler lá. Aqui nós estamos encerrando, pegando o fim do texto, né? Então, às vezes se acha que a advertência é apenas aos maridos, mas não, é para o casal. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com sua esposa, tratando-a com honra como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que, se você viver o contrário disso, o que vai acontecer? De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se você viver desonra no casamento, as suas orações vão ser interrompidas. Se a mulher não viver em honra ao seu marido, cumprindo o seu papel junto ao seu marido, vai ter orações interrompidas. Se o homem não honra o seu papel junto com a sua esposa, vai ter orações interrompidas. Se o casal vive em conflito, se o casal vive em constante conflito, não se reconcilia, não se perdoa, como falei atrás. Constante conflito, viu? Orações interrompidas, não tem conexão com o céu. Pode orar, mas está debaixo de um céu de bronze. Orações interrompidas, não encontra a resposta do Senhor, oração não passa do teto. E eu não sei se você já fez uma oração dessa. A gente é de carne, né? Lá em casa a gente também tem umas tretas, e a gente briga, não, vamos orar, porque o papo de crente é, vamos orar, porque parece que dá um sossego na briga, né? Quando o mais espiritual fala assim, né, vamos orar, né? Aí a briga para, né? Mas isso não significa reconciliação, isso não significa honra, isso não significa que está perdoando, nada disso. É alguém que está, vamos parar de brigar, né? Não sei se é um recurso muito válido, mas enfim, aí resolve fazer uma oração. Que oração gelada, não passa do teto. Você fala, Jesus, né? Viu? Precisamos viver o espírito da reconciliação dentro dos nossos casamentos, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Então, queridos, está aqui. Questões simples, bem simples, elementares, mas quando ignoradas, elas vão crescendo e se transformam em imensas barreiras para as nossas orações. Aí o cidadão está espiritualmente fraco. Por quê? Porque as orações não passam do teto. Está com a fé completamente fragilizada, porque são pequenos entulhos que vão construir uma grande barreira e impede que as nossas orações sejam respondidas, impede que a gente toque o coração do Pai, impede que sejamos ministrados pelo Senhor, impede de vermos a face do Senhor, ouvirmos a voz dEle. Não tem vida espiritual, queridos, sem ouvir a voz do Senhor. Não há fé que resista se não tiver relacionamento com Deus. Então, aprende isso. Não há fé que resista se não houver relacionamento com o Senhor. A gente precisa tirar esses entulhos, que insistem
em se tornar grandes barreiras e impedir que as nossas orações sejam ouvidas. Então, eu quero encorajá-los a sermos a comunidade que o apóstolo Paulo desejava. Posso ouvir um amém? Amém? Quero te encorajar a ser a essa comunidade que era o anseio do apóstolo Paulo. E a gente termina aqui. É 1 Timóteo, o capítulo 2, o versículo 8. Olha como é que ele começa o texto. Ele fala assim, ó, quero, pois. Esse é o desejo. Esse é o meu desejo. O meu desejo. O desejo do apóstolo Paulo. Quero, pois. Queridos, vamos nos dedicar a sermos esta comunidade. Quero, pois. O que o apóstolo Paulo quer? Lê comigo lá. Que os homens orem o quê? Em todo lugar. Do que o apóstolo Paulo está falando, queridos? Do estilo de vida conectado com Deus. Do estilo de vida que lança a mão dessa comunicação, que vive em comunicação constante com Deus. Um estilo de vida plenamente conectado com o Pai. Conectado com o coração de Deus. Que se move em razão desta conexão com Deus. Uma profunda e íntima conexão com Deus. O tempo todo. Senhor, o que eu faço? Me dirige. O tempo todo em oração. Orando o tempo todo. O que mais? Qual que é o próximo item dessa comunidade que o apóstolo Paulo anseia? Levantando o quê? Mãos santas. Fala comigo, mãos santas. Mãos santas. Sabe o que é? É uma vida de constante arrependimento. Você vai errar? Vai. Corre o risco de pecar? Corre. Mas como é que nós vamos fazer? Nós vamos nos arrepender. Nós vamos confessar os nossos pecados. Nós não vamos viver acomodados com os nossos erros. Nós vamos confessar os nossos pecados. Nós vamos caminhar em transparência. Em transparência. Nós vamos caminhar em constante autoexame. Nós vamos, queridos, eu tenho uma oração que ela é maravilhosa. É caminhar em transparência com quem nos vê nu. É caminhar em transparência com o Senhor e também com os irmãos. Mas eu quero dar a ênfase de caminharmos em transparência nesse momento com o Senhor. Sabe o que é? Senhor, sonda-me. Não pense que a gente pode esconder algo do Senhor. Não deveríamos sequer esconder algo dos irmãos. Nós precisamos viver em transparência com os nossos irmãos. Mas eu quero te encorajar a fazer uma oração poderosíssima e abençoadora. Sabe o que é? É sonda-me. Eu te amo tanto, Jesus, que se tiver algo em mim que te ofende, que te insulta, me revela. Porque eu quero resolver isso. Para que eu possa gozar de intimidade contigo, para que eu possa entrar na tua presença com mãos santas, santificado, limpo, tratado por ti. Mãos santas, mãos santas. O meu prazer é te agradar, mas vai, ó Pai, que eu estou num caminho de cegueira. Abre os meus olhos e revela-me que eu prontamente quero me arrepender. Amém? Mãos santas. Que levantam mãos santas, vidas santas em adoração ao Senhor. Qual que é o próximo item? Mais alguém consegue ler lá? Sem ira, fala comigo, sem ira. Sem ira, sem ira. Sabe o que é? Um coração perdoador. Sem ira, coração perdoador. Pronto para perdoar. Pronto para pedir perdão. Pronto para se reconciliar. Para admitir que pisou no calo do irmão. Oh, irmão, me perdoe. Eu tenho a impressão que eu te fiz mal. Você me perdoa, irmão? Claro. Queridos, comunidade é isso. A comunidade de Cristo é isso. Não podemos viver a fantasia de achar que a gente vai viver nas mil maravilhas. Todo mundo esfregando um no outro, aí vai dar tudo certo. Olha que bênção. Engana-se. Uma igreja que convive, uma igreja que é família, a gente se atrita. E a gente precisa viver sem ira, se reconciliando. Eu, de vez em quando, eu brinco com os irmãos aqui, né?
Família que tem só um casal. Ó, aprende isso aqui, Felipe e Thaís. Olha isso. Família que tem só um casal. Só um casal. Tem aí? Só um casal. Olha lá, temos aqui e temos ali. Né? Tem treta lá ou não? Não responde. Tem só um casal. Né? Já dá umas tretas. Vamos complicar isso. Um casal e um cachorro. Dá treta lá? Quem vai levar o Dudu para fazer xixi? Não, já levei ontem, agora leva você. Põe ração pro Dudu. Quem que vai pegar o cocô? É assim que é, já dá treta, meu irmão. Viu? Pessoas que um escolheu o outro, que convive um com o outro 20, 30, 40 anos e devia ainda dar treta. Seria muita ingenuidade da nossa parte achar que não há comunidade dos diferentes e vai dar tudo certo. É um mar de flores. É claro que não. O convívio nos impõe essa responsabilidade cristã de viver em perdão, de viver em reconciliação. Um está lixando o outro, um está lixando o outro, um está treinando o outro, um está desafiando o outro, encorajando o outro, incomodando o outro. E a gente precisa viver em reconciliação, em perdão, sem ira. Próximo item, o que é? Sem discussões. O que é discussão, meu irmão? É vivendo em unidade. É vivendo em unidade. É a unidade dos diferentes. Eu falo muito isso aqui na igreja. É a unidade dos diferentes. Quanto mais diferente e unido essa comunidade, mais poderosa ela é. Quanto mais diferente, quanto mais personalidades diferentes, talentos diferentes, os dons diferentes, chamados diferentes, jeitão diferente, quanto mais gente diferente, mais unidos na unidade perfeita em Cristo Jesus, mais poderosa ela é, porque ela revela Cristo ao mundo. Amém? É aquela figura, né? Eu sempre comento com os irmãos, imagine um quebra-cabeça de 1000 peças. 1000 peças o quebra-cabeça. E a imagem está a imagem de Cristo, né? Uma foto, imagina, uma foto de Jesus ali nesse quebra-cabeça. E à medida em que a gente vai pegando as peças diferentes e montando. E vamos montando, e montamos 100 peças, 200 peças, 300 peças. E à medida que a gente vai montando essas peças desse quebra-cabeça, que figura vai sendo revelada? Me ajuda aí. A de Cristo. A de Cristo. É isso, queridos. Isto é igreja. À medida em que os diferentes estão unidos uns aos outros na perfeita unidade. O quebra-cabeça é na perfeita unidade. Se as peças não encaixam, não adianta forçar. Não é o lugar dela. Quando estamos unidos na perfeita unidade, nós vamos revelando Cristo ao mundo. Sem discussões. Sem discussões. Unidos. Unidos. Vamos revelando Cristo ao mundo. Amém. Sejamos essa comunidade. Essa comunidade é uma comunidade poderosa, que nada a abala. Por ora, meu irmão, nós precisamos fazer essa oração. Senhor, examina o meu coração. Eu não posso viver uma vida incoerente, eu não posso viver uma vida independente de Ti, onde não oro, onde não converso com o Senhor, eu só vou na igreja e faço um ritual. Eu não posso ser um cara que ora com as motivações erradas, somente pensando no meu prazer e pensando em mim, se está bom para mim, está bom para todo mundo. E eu acho que o Senhor existe para realizar a minha vontade e não a sua. Eu não posso, Pai, viver em amargura. Eu não posso viver num casamento em conflito, sem reconciliação. Pai, eu preciso viver essa comunidade aqui. Vou ler para encerrar novamente o texto, lendo reto. Volta lá para nós, Bia. 2 Timóteo, lendo reto. E a gente encerra. Quero, pois, nós queremos, esse é o nosso desejo, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem discussões. Amém? Amém? Vamos tirar um tempo de oração, queridos? E um bom tempo de oração. Quero pedir para que... pode interromper lá a gravação?